Bem-vindos, caros amigos do Brasil! Hoje levo vocês a Budrio, um pequeno centro que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas talvez já tenham ouvido falar de Bolonha, que se encontra a uns 20 quilômetros daqui. É uma das cidades mais famosas da Itália, não só porque é belíssima e se come muito bem, mas também porque em Bolonha fica o que é considerada a universidade mais antiga do mundo. Acredita-se que tenha sido fundada, imaginem, em 1088, ou seja, praticamente 1000 anos atrás. Justamente por sua presença, Bolonha tem um belo apelido, La Dota, ou seja, a culta. Hoje, porém, como eu dizia, estamos no Centro de Próteses de Vigorço de Budrio. Eu os trouxe aqui porque hoje um dos desafios mais interessantes é integrar cada vez mais os seres humanos com as máquinas. É a possibilidade de integrar diretamente o cérebro humano com computadores. Ouvimos falar disso por causa de um projeto de pesquisa muito famoso nesse sentido, o projeto americano Neuralink. Isso, no entanto, não deve nos fazer esquecer outro aspecto: o de integrar os seres humanos com as máquinas para permitir que recuperem alguma função, um membro ou movimentos que foram perdidos devido a doenças graves ou acidentes. Pensem que no mundo existem dezenas de milhões de pessoas que perderam a capacidade de se mover ou perderam um membro. E seu número só aumenta porque há conflitos demais e condições de trabalho e de vida ainda não seguras o suficiente. E então, o objetivo é ajudar essas pessoas, permitindo que recuperem as possibilidades de movimento que perderam. É um desafio muito difícil porque obriga a integrar diferentes campos do conhecimento. Em primeiro lugar, biologia, o conhecimento de como o corpo humano funciona. O objetivo principal é chegar a restaurar as possibilidades de movimento, recuperando, reconstruindo tecidos, músculos, sistema nervoso, pele. É um objetivo que os pesquisadores esperam alcançar, mas está distante. No momento, não podemos dispensar as partes mecânicas. E então, entram em jogo outros conhecimentos, mecânica, robótica e, hoje, cada vez mais a inteligência artificial. Estamos em um centro do INEL. O INEL é o Instituto Nacional de Seguro contra Acidentes de Trabalho. É um órgão público italiano que foi instituído em 1898, justamente para ajudar os trabalhadores que sofreram acidentes. O Centro de Próteses onde estamos nasceu em 1961 e inicialmente cuidava apenas de pessoas acidentadas no trabalho. A partir de 1984, porém, atende a qualquer pessoa que precise. Mas estamos aqui porque aqui se faz pesquisa, se desenvolvem soluções avançadas para integrar os seres humanos com as máquinas. E hoje falaremos em particular de duas delas. Uma tem a ver com as mãos, a outra com os exoesqueletos, que são ferramentas construídas para ajudar quem não consegue mais se mover de forma autônoma. Comecemos pelo início, porque, no fim das contas, nós humanos não parecemos ter muitas cartas na manga para nos considerarmos uma espécie de sucesso. Somos bem franzinos, unhas fracas, presas nem se fala. E nem sequer somos capazes de correr particularmente rápido. Portanto, toda a nossa história evolutiva, centenas de milhares de anos, provavelmente fomos uma espécie de presa, aterrorizada por qualquer um que pudesse nos predar. Mas depois as coisas evidentemente mudaram. Hoje praticamente não há mais nenhum predador que devamos temer. A única espécie realmente capaz de nos ameaçar é a nossa. Porque podemos construir armas muito potentes e também colocar o planeta em crise. A pergunta é:
Como chegamos até aqui? Naturalmente, mérito do nosso cérebro, mas também das nossas mãos. O polegar opositor, em particular, teria feito a diferença. Além de nós, apenas algumas espécies de macacos o possuem, tanto do velho quanto do novo mundo, além de pouquíssimos outros, como o coala, que tem até 2 para poder se agarrar firmemente aos galhos. A principal vantagem do polegar opositor, porém, é permitir uma manipulação fina dos objetos. Não é por acaso que alguns macacos podem realizar operações como enfiar um palito em um ninho de formigas para se alimentar. E, sobretudo, podem catar piolhos uns dos outros, algo fundamental na criação de seus laços sociais. Nós humanos, porém, graças à união das capacidades do nosso cérebro e de nossas mãos, podemos imaginar, confeccionar e utilizar ferramentas cada vez mais avançadas e sofisticadas, passando das lâminas de pedra aos microscópios eletrônicos. E não é só uma questão de polegar, naturalmente, porque a mão, como um todo, articulada no pulso, pode executar dezenas de movimentos diferentes em combinações distintas. No fundo, a mão pode ser considerada a parte mais complexa do nosso corpo, depois do cérebro. E isso dá uma ideia de quão extraordinário é o desafio de reproduzi-la. E depois é preciso entender como determinar o movimento. Normalmente, quando pretendemos fazer um movimento, um sinal parte do nosso cérebro e, através dos nervos, chega aos músculos correspondentes, determinando sua contração, e essa contração nos leva a nos mover. Se houve uma amputação, o sinal parte igualmente do cérebro e prossegue até onde é possível. E até onde é possível determina a contração dos músculos. Próteses já avançadas são capazes de captar essa contração e de traduzi-la em um movimento que leva o membro artificial a realizar aquilo que desejamos. Se trata de um sinal bastante impreciso, aquele que conseguimos captar do músculo e não consegue ter um nível de definição que se pode considerar satisfatório. Com próteses como estas, por outro lado, os pesquisadores visam captar diretamente o sinal que chega ao resíduo dos nervos e que se origina no cérebro. Emanuele Gruppioni é o diretor da área de pesquisa e formação deste instituto. Então, qual é a vantagem de se conectar diretamente aos nervos? A vantagem é poder ter à disposição para o controle desses dispositivos um número maior de sinais que nos servem fundamentalmente para interpretar a intenção de movimento que o paciente quer dar ao dispositivo robótico protético que ele usa. Porque até mesmo um único nervo contém muitas terminações nervosas. Sim, são centenas de fibras nervosas que são aferentes e eferentes. Aferentes são as que recebem informações do ambiente externo e as levam ao sistema nervoso central para sentir as sensações que todos nós temos. E eferentes são as que vão para a parte periférica e servem para originalmente mover os músculos. Claramente, na amputação, os músculos foram perdidos e então as informações estão lá, mas não encontram uma saída para se tornarem disponíveis para o controle dos dispositivos. Daí a interface com os nervos, que nos servem justamente para esse propósito. Podemos imaginá-los como muitos dados que chegam do cérebro e que o cérebro precisa receber de volta. E dizíamos que é necessária muita inteligência artificial avançada para otimizar o desempenho desses instrumentos. Certamente a inteligência artificial está nos ajudando muito, sobretudo em devolver um controle de tipo fisiológico no qual a intenção de movimento corresponde ao movimento efetuado pelos sistemas protéticos. Aqui, claramente, temos muitos sinais para processar e esses sistemas de inteligência artificial funcionam como um tradutor entre a inteligência, digamos, biológica do corpo humano e a inteligência robótica do dispositivo. O interessante da inteligência artificial é que o paciente, ao pensar nos movimentos do membro fantasma, vê a prótese se mover em consequência, com os mesmos gestos que faz com o membro fantasma. Por isso, os controles são mais fisiológicos. Isso resolve também outro problema, porque um membro fantasma é uma sensação muito estranha para os pacientes, de muito sofrimento.
Sim, absolutamente. Na verdade, o membro fantasma, quando não é doloroso, é fundamental para nós, pelo que eu dizia antes. Portanto, é importante que ele se mova. E ele se move à medida que o paciente treina para refazer aqueles gestos que não fazia há anos. E ao refazer esses gestos, também se resolvem os problemas de dor. Vocês estão trabalhando também para restaurar a sensibilidade, em particular ao calor e ao frio? Até agora trabalhamos sobretudo na parte tátil e agora fizemos um estudo que diz respeito à parte de temperatura, ou seja, a sensibilidade à temperatura. A tecnologia se baseia fundamentalmente em sensores que são colocados na ponta dos dedos da mão protética que enviam essas informações de temperatura para uma placa eletrônica, a qual decide estimular o corpo de alguma forma. Os experimentos que fizemos atualmente são externos, ou seja, estimulam com temperatura a pele do membro residual do paciente. Mas há uma parte importante que vocês ainda não levaram ao paciente. Sim, certamente. A parte mais exploratória continua sendo a da conexão com os nervos, que atualmente tem uma perspectiva de aplicação de, no máximo, alguns anos. Depois disso, os implantes precisam ser removidos. Porque o processo para levar a termo um implante deste tipo, além de vários testes técnicos de segurança também para o paciente, prevê que consigamos usar essa informação que temos de maneira eficiente. E, obviamente, como eu dizia antes, os sinais são muito pequenos. Portanto, ler corretamente esses sinais e estabilizá-los ao longo do tempo é bastante complexo. Então, estamos trabalhando fundamentalmente nessa perspectiva, mas isso ainda exigirá vários anos para poder ser aplicado comumente nos pacientes. A mão é algo extremamente complexo, mas se pensarmos bem, até os dedos individualmente são muito complexos. Pensem que a primeira prótese de que se tem notícia na história diz respeito justamente a um dedo, mas um dedo do pé, um hallux. Era uma prótese, um dedo artificial de madeira e couro, que foi encontrado em uma múmia egípcia, datada de um período entre 900 e 700 anos antes de Cristo. E aquele dedo foi efetivamente utilizado, como demonstram os sinais de desgaste que foram deixados. Uma prótese de um dedão do pé era algo importante, porque o hallux tem uma função importante ao dar o impulso que permite o passo à frente. E se isso é verdade para um dedo do pé, podemos imaginar ainda mais a importância de cada dedo das mãos. E nisso vocês também estão trabalhando. Sim, estamos trabalhando em um tipo de conexão diferente da técnica tradicional. Geralmente, ao nível da mão, as próteses são feitas de silicone e coladas na pele do membro residual. Isso é um tipo de restauração mais estética do que funcional. Aqui temos um implante ósseo integrado feito de titânio por impressão 3D. Ele é basicamente parafusado dentro do primeiro metacarpo. Neste exemplo, seria parafusado neste trecho do polegar. E permite uma ancoragem completamente diferente da colagem, porque depois, a esta parte que emerge da pele, o dedo protético é encaixado mecanicamente. Uma solução desse tipo beneficia principalmente a funcionalidade, porque o primeiro metacarpo conserva a maior parte da funcionalidade do polegar, e assim conseguimos devolver uma capacidade de preensão muito maior. Mas o grande sonho é reconstruir partes do corpo perdidas, como músculos e tecido nervoso. Vocês estão trabalhando nisso? Sim, isso é mais pesquisa de base, claramente, mas estamos tentando, junto com a Escola Superior Santana, construir in vitro, ou seja, em laboratório, músculos novos a partir de células-tronco. A ideia é poder utilizar esses músculos para serem reimplantados, reconectados à parte neural e usá-los como pequenos amplificadores daquele sinal neural que, como eu dizia, é difícil de ler. Assim, os músculos realizam essa amplificação e permitem que os sistemas eletrônicos atuais leiam um sinal melhor. Então, no momento, a ideia é reconstruir tecidos do paciente que, portanto, não criam rejeição, para melhorar a interação com uma parte mecânica. Exatamente. E quando chegaremos a um membro humano reconstruído de verdade?
Bem, esse é um caminho muito longo. Agora estamos estudando os tecidos individualmente. Depois, é claro que os tecidos se interconectam, estão correlacionados entre si, sobretudo o sistema circulatório, então é muito complexo regenerar o que de fato é um órgão. Portanto, regenerar os elementos individuais já é difícil, mas estamos trabalhando justamente nisso. Obrigada. Agora vamos deixar o Emanuele Gruppioni. Levo vocês para ver outra coisa, porque às vezes o que se perde não é um membro, mas a capacidade de controlar uma parte do próprio corpo. E então, um equipamento externo, vestível, pode ser útil, um exoesqueleto, como este que vocês veem se mover neste pedestal. É um pouco a continuação natural dos estudos de robótica que vimos no Instituto Italiano de Tecnologia, que, de fato, colabora no desenvolvimento deste instrumento. Mas digamos que o foco da atenção se desloca um passo adiante, porque, neste caso, o que os pesquisadores mais se concentram não é tanto no instrumento mecânico, mas na pessoa que deverá se beneficiar dele. Emanuele Gruppioni, como funciona? Então, este é um exoesqueleto ativo para membros inferiores. Ele possui 4 juntas ativas para as 4 articulações, os 2 quadris e os 2 joelhos. Elas são movidas por motores elétricos e alimentados por uma bateria localizada na região lombar, onde também está o computador, que de certa forma é a segurança e coordena as articulações durante atividades como levantar-se de uma cadeira, caminhar, subir rampas, subir degraus e sentar-se. Mas já existem exoesqueletos no mercado. O que este tem a mais? Este dispositivo atua amplificando aquilo que falta ao paciente, ou seja, de potencializar o que os pacientes ainda possuem após uma lesão, porque devemos imaginar que uma lesão nem sempre tem como consequência a incapacidade total de andar. Podem existir capacidades musculares residuais que devem ser valorizadas e potencializadas. Portanto, este exoesqueleto intervém para amplificar o que falta ao paciente e assim contribui para restaurar o estado de mobilidade original. E como o paciente comanda o movimento? Aqui também depende da condição do paciente. No momento em que o paciente não é capaz de andar de forma alguma, o exoesqueleto entende a intenção de movimento através do desequilíbrio do tronco para a frente. Há um inclinômetro que, ao ler esse desequilíbrio, o interpreta como a vontade do paciente de dar um passo. Por outro lado, se o paciente ainda tem capacidades musculares residuais e consegue mover mesmo que parcialmente uma articulação, o exoesqueleto segue o movimento inicial, amplificando o movimento do paciente. E vocês estão pensando também em exoesqueletos para a parte superior do corpo, os braços? Sim, claramente, para os membros superiores a atividade é muito mais complexa. Enquanto a caminhada é uma atividade relativamente simples, no fim são como pêndulos, o membro superior é um instrumento de ação e relação. Portanto, é difícil padronizar movimentos e ser útil em todo o contexto das atividades da vida diária, então é mais complexo de se fazer. Mas um objeto como este também permite alguma forma de recuperação? Certamente sim. É preciso, porém, avaliar o fato de que a deambulação não é a principal coisa que se perde em pacientes que tiveram uma lesão medular. Na verdade, há muitas outras funções secundárias que são fundamentais para a qualidade de vida do paciente, como as funções excretoras ou a perspectiva de se olharem face a face no mesmo nível dos olhos. Este dispositivo permite justamente dar passeios em um jardim, ir tomar um café no bar apoiado no balcão, restaurando assim não apenas um aspecto físico, mas também psicológico, e isso para nós é muito importante. E há vantagens para as articulações, para todas as partes que não são mais exercitadas por estar sentado? Certamente. De fato, os pacientes que recebemos passam por um processo prévio de reabilitação para permitir que as articulações possam se alongar novamente e recuperar aquela amplitude de movimento original para que a atividade com o exoesqueleto seja facilitada. Porque esses dispositivos, obviamente, se adaptam, mas precisam que o paciente também tenha articulações em bom estado de saúde e também os ossos que precisam ser remineralizados por terem ficado sem carga talvez por muitos anos. Obrigada. De nada.
E por hoje é tudo, caros amigos do Brasil. Hoje também terminamos nossa pequena viagem pela pesquisa italiana. Pequena porque eu gostaria de contar a vocês ainda muitas coisas. Mas, enfim, vimos os robôs projetados para operar aqui na Terra e aqueles projetados para se mover em Marte. Tentamos entender como se poderia nutrir a população do nosso planeta, mas também como se poderia alimentar os astronautas. Exploramos as soluções para a sustentabilidade, para tornar nossa presença no planeta mais habitável, e também entendemos onde os astronautas viverão em órbita ao redor da Lua. E depois, observamos algumas das tecnologias mais avançadas para integrar seres humanos e máquinas. Entre outras coisas, também tentei mostrar a vocês um pouco de alguns dos lugares da Itália, dos quais mais nos orgulhamos. Então, espero ter despertado em vocês um pouco da vontade de nos visitar na Itália. Eu, por minha parte, sempre tive vontade de ir ao Brasil. Então, eu espero até breve.